Olá, amigos. Hoje, 30 de agosto de 2022. Vamos ajeitar aqui. Chegamos em tempo para mais uma live. Ótimo. Deixa eu cumprimentar aqui o Isaías. Isaías sempre é o primeiro que chega, né? Maravilha. Terra de Santa Cruz. Só um minutinho, gente. Anselmo, Paula Camargo, Ivana Pugliese, bonito sobrenome, Pugliese, Maria Helena Candeia, tudo bem, Marluce, Torquato, Maria Rita, São Paulo, capital, Mel Sal, isso aí, peraí, deixa eu fechar o WhatsApp aqui, porque a gente, antes de começar a live, é tanta coisa, tanto detalhe técnico para deixar tudo ajustado que vou. Então, sei lá, acabei de fechar o WhatsApp aqui, Telegram e tudo mais, porque senão ficar pessoal, né, fazendo esse som aqui. Pet, muito bem, cumprimento aqui, Si Cardoso, Joselita Lima, Alexandre Santos, tudo bem. Pec Talk, maravilha, Carlos Carlomano, Jaya Guru, tudo bem. Isso aí, cumprimentando a todos. Eu vou pedir licença aqui, vou tomar um pouco do meu chá, tá? Quero aproveitar que ele está quente. Muito bem. Aproveitar que ele está quente. Cumprimentar aqui a Tuca. Maravilha. Deixa eu ajustar mais um pouco aqui. Perguntar para vocês aqui se o som está tudo ok. Se a imagem está tudo ok. Tá? Só um minutinho, por ok. Então, gente, cumprimento a todos. Estamos aqui começando mais esse encontro nosso. Aproveitar e tomar só mais um pouquinho de chá. Maravilha. A gente vai dar continuidade hoje, aqui nessa nossa conversa informal, aquele tema das cidades desacralizadas, a partir daquele artigo do Marco Sambruna, Satanópolis, um perfil da cidade infernal, porque a gente está fazendo uma reflexão sobre aquele artigo, e eu faço alguns apontamentos meus também, intercalando com trechos do artigo do Marco Sambruna, como antessala, assim, como preparação para a gente poder entrar naquele objetivo da Agenda 2030, referente às cidades sustentáveis, e também depois, também como preparação para a gente entender o lado sombrio das cidades inteligentes, que faz parte do pacote da Agenda do Poder Global, porque a minha leitura nesse processo, como sempre tenho dito para vocês, é a partir do pensamento cristão. Então, é a minha base pela qual eu faço a reflexão em cima de toda essa agenda do poder global que está aí, está sendo imposta, e a gente ficou chocado no ano de 2020 como eles decidiram impor a agenda e não quer saber do consentimento formado, não quer saber das liberdades individuais, porque um dos apólogos da agenda é o Harari, e para ele não tem mais livre-arbítrio, tá? Então, ele defende isso explicitamente nas suas obras.
E eles tomaram as instituições, os governantes em todos os níveis acataram as medidas abusivas durante a pandemia, e isso chamou a atenção de que toda a agenda que já está em curso está instrumentalizando não só órgãos governamentais, como empresas, ONGs, igrejas, e ela está avançando. E pouquíssimas pessoas têm noção do que se trata, pouquíssimas pessoas têm noção do que está por trás de tudo isso. E ainda em tempo, nós temos que fazer alguma coisa para barrar essa agenda nos parlamentos, ainda em tempo, tá? Por isso que a gente está fazendo aqui esta reflexão com calma, com tranquilidade, sem pressa, tá? Sem afoiteza, que é assim do nosso estilo, para que a gente possa ir aos poucos, né? Cada dia a gente vai pegando um aspecto aqui e ali e vai avançando. E hoje a nossa live vai ser talvez, vai ser 1h30, sei lá, um pouquinho mais, não sei, porque eu trouxe bastante informação aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Só vou pedir licença mais um minuto. Então é assim, como a gente estava falando, a gente... Espera aí só um minutinho, só que está tendo uma interferência aqui. Bom, vamos lá então. Então é assim, a gente... eu quero começar aqui, na verdade eu vou retomar esta live que eu havia começado no sábado, e então eu vou ter que retomar, mas aí já fazendo o avanço que se faz necessário naqueles pontos que eu penso que são pertinentes. Eu gostaria de começar aqui, tá? Mostrando para vocês um pouco essa paisagem aqui. Esse é um dos bairros aqui da nossa cidade. Eu morei aqui um período assim que eu cheguei na cidade. Hoje eu tenho nossa propriedade rural aqui, propriedade própria, mas logo no começo, quando eu cheguei aqui na cidade, fiquei 7 anos de aluguel, depois compramos o nosso terreno, hoje temos a nossa propriedade, graças a Deus, e nessa localidade, meus filhos eram pequenininhos, e foi assim um período maravilhoso, onde eu pude trabalhar, onde eu pude conhecer as pessoas aqui da cidade. E aqui nesse bairro aqui onde eu morei, era pertinho da oficina do senhor Joaquim Costa, que eu já falei deles para vocês. Ele trabalhava com madeira, com marcenaria, trabalhava com madeira de lei, madeiras boas, e ele fazia carros de boi, né? Fazia carros de boi, e havia assim todo um ambiente super, sabe, como eu sempre sonhei, para que meus filhos na infância tivessem uma boa infância. Havia todo um ambiente, natureza, né? Esse gado, essa luminosidade, flores, passarinhos, tudo, né? Tem um riacho bonito aqui perto, um belíssimo Jequitibá. Havia todo um ambiente para uma infância, para os meus filhos, que eu procurei pedir a graça de Deus de poder proporcionar a eles essa infância com esse contato. À noite, por exemplo, muitos vagalumes, tá? E todo aquele som, né? Cigarra durante o dia, e o João de Barro, e o Bem-TV, e tudo mais. E esse era um local muito especial, porque o senhor Joaquim Costa trabalhava aqui e fazia carros de boi, como eu falei, e era assim, nossa senhora, fazia com esmero, tá? Tudo que fazia. Aqui é a entrada
da sua propriedade, vi muitas vezes, eu morava aqui pertinho, era quase vizinho dele, da família dele, família dos Costa. E aqui tem esse portão aqui, e aqui tem chego mais perto do portão, vocês observem, isso tem a ver com o que a gente vai falar no nossa live de hoje. E vocês observem aqui no portão, nesse portão, nessa porteira, né? Uma porteira. Vocês veem, não sei se vocês observam aqui um sinal, tá? Da cruz. Não sei se vocês observam aqui à direita, tá? Em cima, um sinal da cruz. Então, é um símbolo sagrado. Nós vamos falar disso, tá? Na live de hoje. Era um símbolo na porta da entrada da propriedade onde ele trabalhava, e o trabalho como lavouro, e não como tripalho. Trabalho que, tá? Ele tinha ambiente para poder produzir, dar o melhor de si e fazer coisas lindas. Tudo que ele fazia, assim, era coisas lindas, tá? Então, vocês vejam esse símbolo aqui, símbolo cristão, sinal da cruz, que está aqui, a cruz na porteira. Aqui meu filho, aí eu ia com meus filhos, eles deixavam eles aqui soltos, eles brincavam, entendeu? E, tá vendo? Era lindo. Que minha filha, ela gostava de pular a porteira, você tinha que abrir a porteira, tudo, o pessoal aqui de cavalo, aqui no fundo, ela gostava de pular a porteira, aqui comendo umas ameixas, era assim, entendeu? Esse era o ambiente, tá? Aqui, ó, ameixas, esses aqui eram uns ameixas, a gente pegava lá, e uma delícia. Então, esse era o ambiente, aqui as galinhas, tá? Então, tinha bastante animais, aquela coisa. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai tratar sobre o tema da nossa live de hoje, que eu faço questão de começar mostrando esse ambiente, aqui as galinhas, tá, soltas, tá? As famosas galinhas caipiras. Aqui era a entrada da oficina dele. Vocês vejam que essa foto é de uma máquina antiga, tinha até data, que é 2005, ó, 9 de outubro de 2005. Naquela época eles tinham, saía foto com data, né? E era essa a oficina dele, as madeiras, aqui o cesto. Eu chegava aqui, sentava nesse banquinho aqui, nessa cadeira que estava aqui, ele estava aqui, trabalhava aqui, e proseava. Enquanto ele estava trabalhando, a gente proseava, batia papo, fazia caminhada, meus filhos correndo por ali, brincava, morava pertinho dele ali, né? E de vez em quando eu ia fazer visita para ele. Aqui o material, tá vendo? Os instrumentos aqui de trabalho, a madeira. Depois ele explicava para mim como é que fazia as peças, etc. Aqui também o cesto, as peças de trabalho dele, todo o ambiente, tá? E havia também algumas imagens também muito bonitas, por exemplo, aqui, Sagrada Família, o Menino Jesus dando aqui um ramo aqui para esse cordeiro, esse carneiro, né? O ovelha, o carneiro, São José, tá? Trabalhando aqui também na marcenaria, tá? Carpinteiro, Nossa Senhora. Então, eram essas imagens que tinha na oficina dele, meus filhos brincando, tinha um riachinho aqui gostoso aqui, tá? O solzinho de manhã, então era um lugar saudável. Aqui uma outra imagem, era de uma folhinha, né? Uma folhinha de parede, também a Sagrada Família, tá? Então esse era o ambiente aqui da casa do senhor Joaquim Costa. Ah, e tem mais uma foto aqui, tá? Eu aqui com meu filho, tá vendo aqui a oficina do Joaquim Costa, e eu sentado aqui com a madeira aqui, brincando, e a gente fazia esse passeio aqui na propriedade do senhor Joaquim Costa, quando meus filhos eram pequenininhos, tá? E havia todo esse ambiente, tá? Do espaço como convivência, onde a gente encontrava as pessoas, e eu andava muito por ali, conhecia todo mundo, conheço aqui na minha cidade, conheço todo mundo, tá? Fui vereador aqui, fui presidente da Câmara Municipal, então conhecia todo mundo. E era assim, uma experiência fantástica, você saber quem mora na casa, e ia lá, um café, uma broa, né? Gostava daquele, como é que era, um bolo de milho, aquele molhado, sabe? Com cenoura, milho com cenoura, bolo de cenoura, com chocolate em cima. Era assim, canjica, arroz doce, aquele arroz doce da roça mesmo, da culinária, tá? Então tudo isso era muito gratificante, sempre foi, ainda hoje estou aqui, é muito gratificante, tá? Esse ambiente é um pouco sobre isso que nós vamos falar na live de hoje, a questão do ambiente, do espaço, que deve ser um espaço de convivência,
e não um espaço da funcionalidade, só funcionalidade, tá? Então, eu queria, quando vim para cá, estar aonde estão as coisas feitas por Deus, né? Porque aonde você ia, né? Essa natureza toda, as árvores, os jardins, os pomares, é obra de Deus, tá? Coisa que Ele fez, tá? E era nesse ambiente que a gente procurou trabalhar, procurou se relacionar, criar condições de ter aqui uma trajetória, etc., fazer a nossa história e etc. E então é isso. Agora, quando eu estava falando com vocês, então, na live que eu tratei do tema Cidades Desacralizadas, a primeira live, como a gente tem falado, inclusive nas últimas lives, todo esse processo da agenda do poder global quer instaurar aqui e agora, o paraíso artificial. É isso que eles querem, o que o globalismo, os globalistas querem, a obsessão do Fórum Econômico Mundial, de todo esse povo, é isso, é instaurar aqui o paraíso artificial. Não é esse espaço que eu acabei de mostrar para vocês, natural, tá? Eles querem o paraíso artificial, controlado por eles. Então, eu até cheguei a fazer aqui uma live com o título Perversas Ilusões do Paraíso Artificial. Esse é o nome da live, que era inclusive até um título de um artigo que eu havia escrito para um livro, que na época, era ali pelo ano 2000, o livro se chamava Para Onde Nos Levará Tudo Isso? Era uma pergunta justamente tratando de questões de biotecnologia, engenharia genética. Eu me recordo que ali, em 97, teve aquela experiência com a ovelha Dolly, tá? Clonagem. Então, em função de tudo que já estava acontecendo no finalzinho do século XX, eu escrevi esse trabalho chamado Para Onde Nos Levará Tudo Isso? Fazendo essa reflexão da biotecnologia, eu como especialista em bioética, e tratando já de transhumanismo e de tudo isso, todas essas bizarrices e aberrações que a gente está vendo com o uso da tecnologia para fins desumanos. Repito, não sou contra a tecnologia, desde que ela promova a vida, mas quando ela é utilizada para fins desumanos, aí a gente tem que se posicionar, inclusive politicamente, tá? E como eu ressaltei, tá? Então agora a gente vai adentrar aqui, então, nos apontamentos que eu quero partilhar com vocês. Repito, a partir, também acompanhando o texto do Marco Sambruna sobre aquele artigo Satanópolis, um perfil da cidade infernal. Então eu vou estar pegando trechos do artigo dele, fazendo minhas considerações, minhas observações, meus apontamentos e minhas impressões pessoais, tá? E então, como eu ressaltei, e tenho sempre dito, os globalistas querem excluir Deus da história. É isso que eles querem. Tratei aqui, falei sobre um livro do Albert Camus, tá? Que ele nem era religioso, Camus, mas ele faz uma análise muito interessante, tá? Sobre a revolta metafísica, naquele livro L'Homme Révolté, O Homem Revoltado. E vale a pena esse livro, ele tem, para quem quer entender esse aspecto da subversão, da revolta metafísica, da revolta histórica, a era das revoluções, ele faz toda uma análise com vários apontamentos muito interessantes sobre esse fenômeno, tá? No livro O Homem Revoltado. E para eles, para os globalistas, tá? Que são subversivos da ordem natural, para eles, tá? Não existe ordem natural. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que saber que para os globalistas não existe ordem natural. Eles estão convencidos disso. Eles são darwinistas, são galtonianos, são malthusianos, entendeu? Eles estão convencidos disso. Para eles não existe natureza humana. Não existe. Para eles não existe. Tá? Eles, vira e mexe, eles fazem publicações aí, inclusive acadêmicas, dizem que são filosofia, que eles são filósofos, entendeu? Etc. E a gente observa, lendo os textos deles, alguns deles até que você não consegue nem sabe, você começa a ler de uma aridez, mas é um monte de palavras que eles colocam lá,
muito técnico, às vezes com expressões muito técnicas até, mas eu leio todos esses caras aí para ver, para tentar ver se eles são convincentes. Eles não são convincentes, mas têm argumentos. Eles têm argumentos, eles argumentam. Então, para eles, não existe natureza humana. Eles estão convencidos disso. Eles questionam a existência de uma natureza humana. Então, se para eles não existe natureza humana, então eles podem intervir. Então, tendo dinheiro e tecnologia, pode intervir, porque para eles não tem. Se não tem natureza humana, não tem livre-arbítrio, também não tem Deus, não tem natureza. Então, pode intervir, tá? O ser humano é objeto, não é sujeito. Então, é assim que eles pensam, assim que eles agem. A mentalidade galtoniana deles, darwinista, é assim. É desse jeito. Por isso que eles fazem uma série de experiências em laboratório como ratos, né? Com seres humanos como se fossem ratos. Eles fazem isso. Eles fazem experiências em laboratório, agora estão fazendo experiências genéticas, clonagem, uma série de coisas, seres híbridos, estão criando seres híbridos, entendeu? Fazem experiências sexuais, as mais aberrantes que vocês possam imaginar, porque, sabe, são pesquisadores, entendeu? O Harari, por exemplo, como já falei, para ele já deixou isso claramente nos livros dele, para ele não existe o livre-arbítrio, o Harari. Não tem, já escreveu isso claramente. Se você pegar o Habermas, vou mostrar aqui, por exemplo, aqui tem uma bibliografia vasta, mas você tem aqui o Habermas, tá? Ele é um desses filósofos aqui da pós-modernidade, né? Entendeu? Século XX, para começo do século XXI, final do século XX, principalmente agora, contemporâneo. O Habermas, entendeu? E tantos outros. Você veja, ele tem esse livro, O Futuro da Natureza Humana, com o subtítulo A Caminho de uma Eugenia Liberal. Então, esse é o debate do Habermas, muito influente, pá, etc. Tem vários aí, vários autores, tá? Então, eles fazem debates sobre a existência ou não da natureza humana. Tem feito vários debates acadêmicos. E esse debate filosófico todo serve para justificar a obsessão deles pelo transhumanismo. É para isso que serve, tá? O debate deles. Veja bem, para vocês entrarem aqui na Amazon, entendeu? Peguei aqui uma resenha, tá? Peguei um trechinho aqui, apenas um trechinho para vocês aqui, tá? É mais significativo. O livro de Habermas é um excelente contributo para a resenha, para a discussão gerada pelas possibilidades de seleção e modificação genéticas. Aí, pulando mais um pouco, possa esta obra contribuir para o debate necessário em tempo de decisões. A sua oportunidade vai muito para lá da conjuntura legislativa, e esse que é o X da questão, tá? Tudo passa pelos parlamentos, tá? Você teve aqui no Brasil a lei de biossegurança, que foi discutido transgênicos, foi discutido células-tronco, né, embrionárias ou células-tronco adultas, entendeu? Etc, etc, etc. Então, ainda aqui na resenha, ele ainda diz aqui o que significa moralização da natureza humana, dignidade humana versus dignidade da vida humana, a inscrição da moral na ética da espécie, o natural e o artificial, interdição de instrumentalização, natalidade e poder de ser eu próprio, questão do livre-arbítrio, limites morais da energia, precursores de uma auto-instrumentalização da espécie e por aí afora. Então, vocês vejam, além do Habermas, que é um filósofo que vai transitar nesse debate, vai abrir portas para a reflexão de várias tendências que aí estão, mas no bojo de tudo isso é essa coisa de, entendeu? Essa relativização do conceito de natureza humana que está sendo seriamente questionado pelos filósofos, pelos biocratas que estão, aqueles que decidiram as medidas abusivas durante a pandemia, para esses de laboratório que estão fazendo
as piores aberrações em laboratório, os piores experimentos, tá? E o judiciário do mundo inteiro, tá? Não tem limite ético, mas de forma alguma, moral, então, nenhuma, principalmente moral cristã. É isso que a gente está vendo. Então, vocês vejam, tudo isso, ao longo do século XX, no campo da filosofia e com os avanços da biotecnologia e cibernética, o que aconteceu é que foi havendo um crescente questionamento sobre o que é a natureza humana. Se existe ou não uma natureza humana. Aquela coisa toda, tá? E toda aquela relativização do conceito de natureza humana para, como eu falei agora há pouco, para justificar a manipulação, a instrumentalização, as intervenções técnicas, também assim, a gente tem visto muita coisa acontecendo no campo da neurociência, inclusive com crianças em outros países, e tudo mais que a gente está vendo. E com os possantes meios tecnológicos que aí estão, que eles têm posse desses meios tecnológicos, financeiros, possantes, estratosféricos, como vocês sabem, que deu a esse 1% da população mundial, a esses plutocratas, um superpoder acima de nações e constituições do mundo, blindados pela mídia e pelos judiciários do mundo. Então, eles estão fazendo o quê? Nadando de braçada, como a gente tem comentado aqui, fazendo o que querem. Então, como eu falei, o Harari, tá? Para ele não tem livre-arbítrio, entendeu? Então, se para ele não tem livre-arbítrio, pode manipular, pode fazer o que for. Não tem restrição nenhuma, tá? Eles estão banindo qualquer restrição moral, principalmente a moral cristã. Quando você fala em bioética, eu sou especialista em bioética, quando você fala em bioética, você tem que entender que existe aí no mundo todo bioéticas, no plural. Bioéticas, no plural. Porque a maior parte das correntes de pensamento que hoje são objeto de discussão na bioética, em nível mundial, a maior parte das correntes de pensamento da bioética são relativistas. A maior parte são relativistas. São utilitárias, sabe? São correntes que não têm a moral cristã como base. A bioética do qual eu tomo base, que é aquela que o meu professor, né, que foi meu professor de bioética, Monsenhor Elvis Grécia, tá? E Monsenhor Michel Scuyas, foram dois professores, meus professores, está baseado na chamada bioética personalista. A bioética personalista, onde vida humana começa desde a concepção, desde a concepção, o ser humano já é pessoa, entendeu? E é toda aquela questão que você já sabe, por isso somos contra o aborto, somos em defesa da vida, em todas as fases, desde a fase nascente até o ocaso, do nascente ao poente, no processo natural. Tá? Se na fase nascente nós estamos vendo o holocausto silencioso do aborto sendo cometido, o assassinato do bebê no ventre materno, e na velhice, já na Europa, temos visto em outros países a eutanásia, então é a relativização do valor da vida, que outras bioéticas justificam, por conta dessa lógica que está aí, a lógica da mentalidade dos magnatas, que é essa lógica utilitária. Mas a lógica, a bioética pela qual eu me pauto é a bioética de raiz cristã, tá certo? Que reconhece o valor da vida por inteiro. Por inteiro. Por isso que eu sou um defensor da vida por inteiro. E quando a legislação dos países permitem, tá, essa banalização, essa relativização, tá, essa falta de restrição moral, principalmente moral cristã, qual é a consequência disso na prática, no cotidiano, no dia a dia? Qual a consequência? Você vai ver o quê? Num crescente, violências incontáveis, vários tipos de violências, de agressões, de atentados à dignidade da pessoa, de atentados contra a soberania nacional, de atentados contra a soberania pessoal dos corpos e das almas das pessoas. Há vários níveis de violência, tá? Inclusive, no relacionamento hoje entre as pessoas,
relacionamento em casa, relacionamento no trabalho, nas escolas, sabe? Vários níveis de violências, que muitas delas estão sendo institucionalizadas por esses equívocos que estão aí, por falsas soluções e por toda essa carga ideológica da agenda que está aí, impondo um novo normal, que é uma forma de violência gritante. Esse novo normal é uma violência contra o ser humano e está sendo aceito e corroborado pelos judiciários do mundo todo, esse novo normal. Esse novo normal, que é uma violência contra a dignidade das pessoas. Qual a consequência disso? Nós temos visto violências incontáveis para os condicionamentos do comportamento humano. Porque o que aconteceu com essas medidas abusivas na pandemia foi justamente o que? Aquilo foi behaviorismo puro. Behaviorismo, focinheira para todo mundo, behaviorismo puro. Entendeu? E não teve jeito. E todo mundo assim, tá? Todo mundo assim. Porque eles acreditam que alguns poucos, por isso que eles são darwinistas, acreditam que alguns poucos, com dinheiro e tecnologia, podem controlar tudo e todos. Que eles são os mais aptos, mais fortes. A lógica do mais forte ou do mais fraco. Seleção natural. A seleção natural que justifica o descarte das pessoas, dos inadaptáveis ou dos recalcitrantes, que é o que acontece. Como a gente está vendo que está por trás da Agenda 2030. Entendeu? Então, é isso que está acontecendo aqui, nesse processo todo. E isso reflete nas decisões dos parlamentos. Entendeu? Eu vou correr um pouquinho, porque eu tenho bastante coisa para partilhar com vocês. Eu me fiz um preâmbulo assim, muito grande para a gente poder avançar, porque nós temos que avançar aqui na nossa reflexão. Para eles, como diz o Marcos Sandburgo no artigo, não há redenção humana, tá? Porque eles são profundamente anticristãos, então não há redenção humana. Os globalistas não acreditam no Deus pessoal da criação, que veio até nós. Eles não acreditam que houve a encarnação do Verbo como fato histórico, que dividiu a história em antes e depois. Eles querem acabar com isso. Eles estão loucos para criar um factoide. Eles estão loucos para criar um factoide e dizer, bom, agora a partir de agora a história da humanidade é ponto zero. O grande reset é um pouco isso. Agora é antes e depois do factoide que a gente vai fazer. E aí eles estão aí já com estratégias de hologramas, tá? Já tá tudo na gaveta. Alienígenas, tá tudo na gaveta, tá? Para criar impacto, factoides impactantes, porque eles querem criar um mega factoide impactante para dividir a história antes e depois deles. Até mudar o calendário, como eles já tentaram fazer durante a Revolução Francesa. Eles tentaram mudar o calendário cristão durante a Revolução Francesa e eles, durante a pandemia, eles começaram com essa história do antes e depois da Covid. Vieram com essa história de o antes e depois da Covid. Tá? Que muitos falam erradamente o Covid. Até dói no ouvido, é a Covid, não é o Covid. Entendeu? Por que é a Covid? Porque é a doença do coronavírus. Entendeu? O substantivo masculino é coronavírus, não é a doença. A doença do coronavírus, por isso que é a Covid. Mas a maioria fala o Covid. A maioria fala o Covid. Dói até no ouvido. É a Covid. E acadêmicos falam, jornalistas da grande mídia, não o Covid. É a Covid. Por quê? Porque é a doença do coronavírus. Então você tem que falar o coronavírus. Bom, e eles querem dividir a história entre antes e depois. E começaram com essa história durante a pandemia, não? O antes e depois da Covid. Eu insisto nisso porque o povo não tem jeito. Você vê entrevistas aí, pessoal, o Covid. Desse jeito. Eles não acreditam que houve a encarnação do Verbo. Não tem jeito. Eles não acreditam. Não acreditam como fato histórico que dividiu a história antes e depois. Não acreditam no Deus pessoal da criação que veio até nós.
sofreu a paixão, passou pela cruz, derramou o seu sangue para nos resgatar, para nos salvar. Eles não acreditam nada disso. Não acreditam. Entendeu? Para eles, os magnatas, como o Sambruna menciona no artigo dele, para eles, a redenção não é um a priori estabelecido a partir do sacrifício de Deus por nós, pela nossa salvação. Eles não acreditam nisso, não. Mas, para eles, que são subversivos e transgressores da ordem natural, qual é a meta deles? Qual é a obsessão deles? O paraíso artificial deles. Essa é a meta deles. A meta que eles querem alcançar por meio da construção de uma sociedade que a gente sabe que é uma sociedade distópica, que é essa sociedade tecnotrônica deles, por meio da construção de uma sociedade aqui e agora, artificial, sem ambos nem servos, sem senhores nem servos, igualitarista e autárquica. É a sociedade que, entendeu? Que eles estão trabalhando. É a inversão e a subversão da verdade à luz da fé cristã e que está seduzindo, está iludindo a tantos, e inclusive religiosos, cristãos, está seduzindo essa falácia, que já faz décadas que eles estão com isso. Eu já citei aqui aquele livro, esse livro aqui para vocês, a Utopia Igualitária, do Adolf Lindenberg, muito interessante, que ele faz realmente todo o apontamento desse igualitarismo. E o Marcos Sambruna continua no artigo dele dizendo que a utopia ainda não construída torna-se dessa forma um arremedo da salvação eterna ou do paraíso. A eternidade já não interessa mais a salvação individual, ou seja, fora da salvação universal, mas sim a salvação coletiva ou da espécie, que é o que a gente começou a ver com a pandemia, com aquele coletivismo horrível. Em nome da saúde pública, todas as barbaridades foram feitas. Em nome do meio ambiente, todas as barbaridades serão feitas. Em nome da narrativa climática e de todos esses eufemismos todos coletivistas, com esse novo coletivismo que o globalismo está aí impondo, querendo impor. Que o direito coletivo tem que prevalecer sobre o direito individual, justificando o que a gente viu, ó, isso aqui, por exemplo, você viu a canetada do judiciário em cima para todo mundo, ameaçando retirar as crianças dos seus pais, os filhos dos seus pais, minando e solapando a autoridade dos pais sobre os filhos, na educação dos filhos, e por aí afora, porque o direito coletivo tem que prevalecer sobre o individual, ceifando as liberdades individuais, a dignidade de cada pessoa humana, como a gente viu com os abusos cometidos durante a pandemia. E eu nem posso entrar em detalhes, porque vocês sabem, né? Eu fiz aqui uma live, por exemplo, com o Dr. Felipe Ximenes, o YouTube removeu. Tá certo? É assim. Então tem que falar por alto, tá? Para eles, o que conta não é o homem, a pessoa, o ser humano, mas uma humanidade abstrata. É assim, a Amazônia, patrimônio da humanidade, é uma coisa abstrata. Abstratamente, a religião que eles estão trabalhando para ser um mix de religiões esvaziadas de suas identidades, né, milenares, eles estão trabalhando para um mix, união das religiões unidas, há muito tempo estão trabalhando nisso, que vai ser a religião deles, a religião da ONU, que é a preparação para a adoração do anticristo. É isso que eles estão trabalhando. Eles já estão aí com vários ídolos que as pessoas já estão adorando. O dinheiro, entendeu? Já estão adorando vários ídolos. A tecnologia, tá? Vários ídolos estão sendo... Os vários bezerros de ouro estão sendo adorados hoje. Vários bezerros de ouro estão sendo adorados. Por isso que Moisés veio com as tábuas da lei. O que Moisés fez na primeira vez que ele desceu do Monte Sinai?
e viu aquele povo todo adorando os bezerros de ouro. O que ele fez? No repente, Moisés, intempestivo, lançou as tábuas da lei no bezerro de ouro. Vocês viram o que ele fez? Vocês sabem disso, vocês se lembram? De tal indignação que ele fez, que ele sentiu, ele lançou as tábuas da lei sobre o bezerro de ouro. E é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Vários bezerros de ouro estão sendo adorados, inclusive dentro das igrejas. Vocês viram o que aconteceu com a Pachamama lá dentro do Vaticano? Foi um choque para os católicos. Um choque. Sabe? Um choque no Jardim do Vaticano, aquele ritual pagão de adoração à Pachamama, que entrou dentro do Basílica de São Pedro. Eu tenho aqui no meu canal um vídeo do que aconteceu ali, a Pachamama ali. E ainda eles diziam assim, não tem nada a ver, é a lógica do... Não, imagina, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Até que aquele rapaz, vocês se lembram? Aquele rapaz foi lá, pegou as várias Pachamamas e jogou no Rio Tibre. Vocês viram? Aquele rapaz foi lá e jogou. Também no meu canal aqui, eu coloquei, fiz o download, baixei e coloquei aqui como registro. Pegou várias Pachamamas de madeira e jogou no Rio Tibre. Maravilha. Aplaudi. Tá? E o clero passando pano, não, imagina, capaz, aquele horrível, né, ritual durante o Sínodo da Amazônia, criando condições. Eu fui no Congresso Nacional, falei sobre o Sínodo da Amazônia, aquele documento final, tá certo? Que se aquele documento, muito daquelas iniciativas forem consolidadas, sabe, os efeitos serão danosos em muitos aspectos, cheio de eufemismos ali, palavreado bonito, mas por trás, sabe, preparando condições para criar condições políticas também para a internacionalização da Amazônia. Fui lá no Congresso Nacional, falei abertamente na cara de todo mundo o que estava por trás do documento final da Amazônia. E como católico, falei, sem problema, que o meu posicionamento crítico é político, de decisões políticas erradas que estão sendo tomadas, o nosso clero passando pano, entendeu? E as consequências estão aí. E o pastoreio que precisa ser feito, postilado. E por aí afora. E não é só os católicos também, em outras igrejas também, nós temos visto também a omissão e a conivência com as tentações e as seduções desse globalismo que aí está. Então, voltando aqui ao Marcos Sambruna, ele diz assim, o que conta não é o homem, mas a humanidade abstratamente, e a religião não se dirige mais a um Deus transcendente, a religião da ONU, a um Deus transcendente, mas imanente, e uma nova forma de panteísmo naturalista. Pachamama é isso, tá? Pachamama, fora aqui, para quem conhece, né, os cultos pagãos, sabe o que é adoração dos deuses pagãos, que são adoração a demônios. A demônios. Inclusive, vocês viram, tá aqui no meu canal o vídeo daquele ato que houve lá no Jardim do Vaticano, inclusive com imagens ali, imagens de índios ali, entendeu? De imagens fálicas ali, entendeu? Estava ali, exposto à luz do sol, entendeu? Na cara dos cardeais, filmado ainda, estava lá. Impressionante. Quer dizer, ou eles não estudam, não sabem do que se trata isso, tá? Ou então fizeram pacto mesmo, porque não é possível que isso tenha ocorrido, está acontecendo à luz do dia, entendeu? E a agenda do poder global avançando com a conivência daqueles que tinham que ser resistentes a isso, fazer contraponto a isso, a esse neopaganismo que aí está avassalador, destruindo a sociedade, as pessoas, a dignidade das pessoas e tudo mais. Mas muitos estão ricos, porque os globalistas compram os tomadores de decisão, como a gente tem sempre falado sobre isso. Então, é assim, tudo fizeram e estão fazendo para excluir Deus como protagonista da história. É isso que eles estão fazendo. E isso vai dar no quê? Nos totalitarismos. Piores dos que nós vimos no século XX.
Aquilo que aconteceu na pandemia de 2020 foi um balão de ensaio, foi um teste para o que vai vir pela frente, o que eles querem fazer se não houver freio a esta híbris, que aí está, se não houver freios, o totalitarismo vai ser pior. Por quê? Porque no século XX, os totalitarismos foram ainda totalitarismos do Estado. Tá? Que nem no faraó do Egito, tinha lá o faraó, então, entendeu? Os imperadores romanos, tá lá, o imperador romano. Napoleão Bonaparte, você sabia? Napoleão Bonaparte. No regime nazista, Hitler, você tinha lá, tá? União Soviética, Stalin, então, apesar que não podemos falar em totalitarismo na antiguidade, porque seria anacronismo, mas vamos falar aqui século XX, entendeu? Os regimes totalitários do século XX eram regimes totalitários do Estado. Como a gente viu no século XX, com o nazismo na Alemanha, o comunismo na União Soviética, que são os mais expressivos, mas tem outros que vocês conhecem que estão ainda aí. Agora, esse totalitarismo do século XXI, que os primeiros sinais foram mostrados durante a pandemia de 2020, a partir de março de 2020, agora, esse totalitarismo que está aí em curso é um novo e sofisticado totalitarismo das grandes fundações bilionárias, das grandes empresas de gestão de ativos e fundos, que estão, como a gente sempre tem dito, estão por trás dos organismos internacionais, como a ONU, solapando a soberania das nações e impondo a agenda do poder global. Então, não vai ser um totalitarismo do Estado, vai ser um totalitarismo dessas grandes fundações bilionárias, que estão por trás, estão ocultas, estão blindadas pela mídia e pelos judiciários. Portanto, vai ser mais terrível, porque mais sofisticado, com muito mais tecnologia, com muito mais cinismo, porque eles são totalitários, mas usando as, entre aspas, democracias que já estão em frangalhos, mas eles vão continuar usando as democracias em frangalhos para, nos parlamentos, aprovarem leis que eles determinam, tá? E as nações do mundo de joelhos sobre eles, os governantes do mundo, em todos os níveis, de joelhos sobre eles, aprovando leis contra a soberania dos povos, a soberania das nações e das pessoas. É isso que está acontecendo. Então, esta mentalidade vai dar nos coletivismos que a gente viu no século XX e agora no coletivismo do século XXI. Como eu falei, a gente ficou horrorizado de ver o que foi feito em nome da saúde pública, depois em nome do meio ambiente, da narrativa climática, e é isso que eles vão vir daqui para frente, tá? Ainda o Sandruna diz assim, agora ele entra num ponto que é muito interessante, porque agora vai num ponto que eu presto para que vocês fiquem atentos, porque assim, o que eles pretendem fazer no século XXI, eles fizeram uma experiência, agora em termos de cidades, em termos do ambiente, tá? Eles tiveram experiências, né, no século XX, e a experiência mais, assim, emblemática, de onde até veio um pouco da cara disso tudo que a gente começou a ver já no século XX, foi na União Soviética. Foi na União Soviética, porque ali, tá? O comunismo na União Soviética foi o começo daquilo que eles começaram a fazer. Foi uma experiência que eles tiveram, que a gente viu os efeitos, os danos, as violências, as mortes, tudo que aconteceu. Depois eles fizeram uma avaliação, tá? E agora eles vão vir de novo com todo esse processo, só que agora com uma profundidade maior e uma radicalidade maior. É isso que vai acontecer. Então, diz o Sandruna que a utopia socialista procurou derrubar a sociedade tradicional, fundada nas relações hierárquicas como imagem da hierarquia celeste. Foi isso que aconteceu na era das revoluções, do século XVIII para cá. E quando a gente fala em natureza, né, e eu acrescento nisso essa reflexão,
E quando a gente fala em natureza humana, é óbvio que isso está relacionado à concepção da hierarquia, de graus, de níveis. Não é tudo igual. A natureza não é tudo igual. Então, quer dizer, esse igualitarismo não tem fundamentação na realidade. Esse novo normal não tem nenhuma fundamentação na realidade. Por isso que é irreal e por isso que é também surreal esta distopia que eles querem. E a construção deste novo homem, moldado por eles, como eles querem com o transhumanismo, tá? Vai para chegar nesse novo tipo de ser humano, desumano, pós-humano, que eles até nos textos acadêmicos utilizam essa expressão pós-humanidade. Para isso, para chegar nessa pós-humanidade transhumana, vai requerer o quê? Uma intervenção radical deles sobre a realidade. Por isso que a gente já tratou aqui, quando falamos do metaverso, dessa questão da realidade alterada, da realidade alterada e aumentada, né? Com aquela coisa na cara do metaverso, uma forma de intervenção radical sobre a realidade. E para aceitação disso, para que as pessoas aceitem isso, esse avanço das intervenções radicais que eles estão decididos a fazer no século XXI, tá? Como eles mostraram, para aceitação da massa, para aceitação das pessoas massificadas, por conta da massificação, porque para elas aceitarem isso, elas têm que estar massificadas. Então, para aceitação disso, para que haja um mínimo de resistência, porque a massificação, os meios de comunicação de massa, esse bombardeio midiático, essa lavagem cerebral de televisão, de mídia diária, tá? Para que é isso? Para que isso tem sido feito nessas últimas décadas? Justamente para quê? Para minimizar a resistência. É claro, para minimizar a resistência. Para que haja o mínimo de resistência. Quando foram colocar as focinheiras nas pessoas, foi um sinal exterior. Opa, peraí. O que está sem? Aquele? Pronto, é a resistência. Pronto, já mete a caneta. Pune, multa, prende. É assim. Fácil. E todo mundo com medo, opa, focinheira na cara, pá, fácil. Então foi a estratégia. Com a justificativa sanitária. E depois vai vir agora as justificativas climáticas. E por aí afora. Entendeu? Então, para que isso? A massificação, a alienação, televisão, mídia, para reduzir a resistência. E não é só a questão da massificação, é o próprio sistema, como foi montado desde o FMI e o Banco Mundial, e que vem desde Bretton Woods, já tratamos isso em lives anteriores, o próprio sistema financeiro, ele estrangulou a maioria das pessoas. Estrangulou. Por quê? Porque os jovens, por exemplo, desde cedo já tem que fazer a vida e não consegue. Começa a se endividar, aluguéis caros, tá? Mobilidade, tem que ir para lá e para cá, fazer faculdade, tudo, entendeu? E entra no banco, acabou. Entrou no banco, acabou. Aí acabou. É a dívida, aí estrangula. Salários baixíssimos, entendeu? Baixíssimos. Não é a maioria. Vocês pensam que é a maioria que ganha salários razoáveis? Por favor. Quem ganha salários razoáveis é uma minoria. Uma minoria. Entendeu? É uma minoria. Pega as estatísticas. Procura, vai entrar no BGE e vê o salário do povo brasileiro. Pode ver. A maioria quanto ganha. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil, vocês têm no Brasil uma média de, tô de cabeça, que é 5 mil e poucos municípios. Se você pegar 5 mil e poucos municípios, tô falando de cabeça, tá? Qualquer imprecisãozinha aí me corrige, porque tô falando de cabeça. É uma coisa de 60%, 60%, 70% são pequenos e médios municípios, desses 5 mil. Mais ou menos entre 60% e 70%. Se houver uma imprecisão, depois me corrija nos comentários aqui, tô falando de cabeça. Mas é a maioria, mais que 50%, são pequenos e médios municípios. Vai ver os salários dos pequenos e médios municípios. Vai ver quanto o povo ganha. Entendeu? Aí o que acontece? O povo vai tudo para as grandes cidades em busca de melhores salários. O sistema faz isso.
E eu que fui vereador numa cidade, um município pequeno, tá? Eu fui atrás de recursos, de verbas para o nosso município, fui atrás de iniciativas, de apoio à agricultura local, à pecuária local, blindando esses agulha imobiliária para não vir para cá, preservando aqui uma série de iniciativas que preservassem a cidade da degradação, etc, etc, e criar condições de trabalho melhor, etc, etc. E só que nos outros municípios só tá bem aí, entendeu? Nos outros municípios, o que acontece? Quem está em municípios pequenos, os jovens terminam o colegial, ensino médio, tem que ir para as grandes cidades, que não tem trabalho. Tem que ir para as grandes cidades, e aí nas grandes cidades se endividam. E aí vem o banco, os bancos, e aí, pronto, acabou. Acabou. A vida da maioria é assim, ó, entendeu? É condicionada com estreita. Você, qualquer passo em falso, pronto, já não tem o que fazer mais. Não sobra dinheiro para comprar roupa, para comprar passear, para sair, não sobra, não sobra. É aquela sobrevivência, porque o sistema já faz desse jeito. Mas já para baixar a autoestima mesmo, é para baixar a autoestima mesmo, para arrebentar. É para arrebentar logo de cara. Tá? E aí, no meio disso tudo, é o que vem? Alcoolismo, entendeu? Droga, entendeu? Vem com tudo isso. Sexualidade banalizada, e essa agora cultura LGBT que está aí, entendeu? E por aí afora, vem tudo isso de rodão. Aí os jovens vulneráveis, pronto, acaba indo. Acaba indo para todos esses capismos, aí arrebentam. O jovem hoje, ele começa a vida, dá 4, 5 anos, mas está arrebentado. Uma boa parte está arrebentado. Entendeu? O sistema é desse jeito. Eu já sabia que a coisa era um pouco assim, então eu já tomei algumas medidas preventivas logo cedo. Já logo cedo tomei algumas medidas preventivas para me preservar desse lado mal assim, adjetivação, mal, nesse lado perverso, mal mesmo do sistema. Já sabia disso. Então, vim aqui para o interior, fiquei pouco tempo de aluguel, já comprei o terreno, já fiz a casa própria, já, entendeu? Eu já sabia que... E outras iniciativas preventivas para... Opa, comigo, peraí, tá. Tá bom? E já buscando outras atividades que pudesse ter uma remuneração melhor, etc. Tanto no campo do magistério, eu falei para vocês, fui dar aula particular, para grupos privados, para aulas para interessados, inclusive, em estudar, também tem isso também, grupos interessados em estudar, etc. Foi assim. E outras iniciativas mais. Agora, não são muitos, não são todos que têm essa, entendeu? Não são todos que têm essa atenção para com as coisas, são devorados pelo sistema, por causa dos bancos, tá? Financiamento de longo prazo, dívidas, complica, terrível isso, terrível, e o sistema não quer saber, ele não quer saber. A lei é fria, calculista, pior que olho por olho, dente por dente, pau, pedra, é desse jeito, pau, pedra, fria, caneta do judiciário é frio. Eu digo isso porque eu fui chefe de gabinete aqui da minha cidade, do Paço Municipal. Chegava todos os dias pessoas ali com demandas, coisas simples de resolver. E o que a gente procurou fazer? Procurou resolver. Foi para o judiciário, quebrava o cara, mas quebrava o cara. Então, antes de ir para o judiciário, a gente procurava resolver coisas simples de resolver. Era só questão de boa vontade, caridade com a pessoa. Só isso. Ser humano, pai de família, trabalhador. Foi para o judiciário, quebrou o cara. Terrível isso. Terrível. Eu sou crítico aos abusos do judiciário desse país. Sou crítico. E vou dizer mais. Se tiver oportunidade, vou trabalhar junto com outros para fazer uma profunda reforma no poder judiciário nesse país continental maravilhoso que é o Brasil. Para deter os abusos do poder judiciário nesse país, como vocês estão vendo. Dando esse superpoder e altíssimos salários e cargos vitalícios para agirem contra a população pobre, contra os trabalhadores, contra as pessoas honestas, pessoas de bem, pai de família. É isso que acontece. Juízes ganhando fábulas estratosféricas para meter a caneta contra trabalhadores honestos e pessoas de bem.
É isso que eu vi quando eu fui chefe de gabinete. É isso que eu vi quando as pessoas simples, pessoas de bem, pais de família do campo, vim pedir uma orientação. Eles precisavam só de uma orientação, porque a lei é fria e calculista, dura, entendeu? E eles não sabiam dos detalhes da legislação. E a gente então chamou os técnicos, chamou os assessores, chamamos os advogados e fomos dar a orientação. Era coisa simples de resolver, mas caiu no judiciário, Cova dos Leões, estraçalha. Não há coração, não há coração. Eu me recordo, já contei isso uma vez, de se indignar. Eu, como chefe de gabinete aqui da prefeitura, chegou lá um casal que tinha lá uma mercearia numa determinada localidade. Aí diz lá que chegou lá um setor, chegou lá um técnico lá, uma ordem judicial para demolir a mercearia deles por causa de disso aqui, de uma metragem. Disso aqui de uma metragem. Que absurdo. O único ganha-pão deles, trabalhadores honestos, o único ganha-pão deles. Vieram falar conosco, chegou na minha mesa, ainda bem que chegou na minha mesa, porque se não tivesse chegado na minha mesa, já teriam demolido a mercearia deles. Teriam demolido. Na hora que a gente soube da situação, eu procurei os técnicos, os engenheiros, os ambientais, os escambau. O que está acontecendo? Não, cadê? Isso aqui. Que na avenida que tinha que era isso aqui. Aí o que a gente fez? Não, peraí. Então tem que ter isso aqui de métrica, que passou, acho que a calçada, disso aqui, era coisa que dava, olha, é isso aqui. Aí tivemos que, na frente da casa, onde tinha essa rua, havia uma outra casa, e eu conhecia o dono dessa casa. Fui conversar com ele. E aí fizemos um acordo, se ele podia, como era, tinha uma cerca, entendeu? Se ele podia remover, afastar um pouco a cerca para dentro da propriedade dele, para dar a metragem que o judiciário queria. Tem cabimento um negócio desse? A frieza de coração de quem tem a caneta de juiz. Absurdo isso. Aí o proprietário disse, não, por favor, a gente foi conversar, é questão de conversar. Por isso que eu falo, a questão política, essa é questão de esclarecimento, conversar com as pessoas, entendeu? Não é meter caneta desse jeito, não, porque as coisas têm consequências na vida das pessoas simples, das pessoas de bem, que não conhecem os detalhes, tantas coisas na legislação, não conhecem. Quem conhece os detalhes da legislação? Os ricos, claro, os que têm poder financeiro, que eles contratam assessorias jurídicas, assessorias contábeis, eles estão por dentro de tudo, tá? Dos detalhes da lei. Os pobres não. Os pobres, as pessoas de bem, não conhecem os detalhes, os pelos em ovo da lei, não conhecem. Entendeu? Falei com o dono da propriedade e conversei com o prefeito também na época. Não, vamos procurar ver se a metragem tem que ser essa, vamos ver o que a gente pode fazer. E o proprietário demorou até para achar ele, tudo, mas conseguimos conversar com ele, ele aceitou remover a cerca dele para dentro da propriedade dele. Isso aqui, até um pouco mais, para estar dentro da lei, que não tem coração contra o trabalhador honesto. Um casal que tinha uma mercearia, que iam demolir por uma ordem judicial, que tinha que estar nisso aqui na legislação ambiental. E aí fizemos um documento, ele teve que assinar tudo, para carimbar, assinar, protocolar, nossa senhora, toda aquela carga burocrática que vocês conhecem. Mas, graças a Deus, foi uma alegria poder ver que aquele casal teve a vida poupada, o seu trabalho, o seu ganha-pão poupado, porque não houve ali, naquele momento, a frieza de uma lei injusta, que não vê o contexto, porque o que acontece nas decisões de muitos juízes, para o trabalhador honesto, pai de família, é assim, eles olham só o texto e não o contexto. Só o texto, frio, e não o contexto. Vamos conversar com o dono da casa da frente, vamos conversar com ele. Por favor, vamos lá, o que é isso? Vamos demolir por quê? Onde já se viu por causa disso aqui? Então, houve o contexto. Porque quando eles fizeram, não houve orientação devida, eles não conheciam, não sabiam esse detalhe, qual pedreiro que fez, não sabia esse detalhe, sabe aquela coisa realmente da desinformação. E aí, ele removeu a cerca para dentro da casa dele,
deu a metragem certa, e aí foram feitos todos os protocolos, e aí eles tiveram autorização e foram poupados de terem a propriedade deles, pequena, não merceariazinha pequena, não foi demolida porque houve o contexto, e não prevaleceu só o texto. Então, é isso que acontece. Então, esses são os abusos de quem tem o poder. E esses abusos é cometido por quê? Por causa do chamado direito positivo. O que é o direito positivo? É isso, quem está com a caneta, mete a caneta, ponto final, acabou. Não olha para o direito natural, não olha para, você está para o lado humano, não olha. E aí o que a gente vê? Bandidos, pessoas de má fé sendo soltas. Pessoas de má fé e bandidos, sendo favorecidos pela lei. E os pais de família, bons trabalhadores honestos, sendo penalizados pela lei, por falta de entendimento, por falta de não olhar para o contexto. Principalmente quando ali estava diante de uma situação em que não havia má fé. Pelo contrário, havia desconhecimento do detalhe. Então era sentar, conversar e ajustar. E foi isso que fizemos, e outras e tantas iniciativas fizemos para que houvesse o cumprimento da lei, mas com humanidade. Com humanidade. E isso não é só agora, não. Pega lá no Antigo Testamento, José do Egito, que para mim é uma inspiração de governante, tinha humanidade. Não é assim. A lei tem que estar na promoção da vida, tem que defender o ser humano, não ser contra o ser humano, principalmente as pessoas de bem. E não como nós estamos vendo hoje, quando pessoas de má fé, como pessoas astutas, pessoas, pessoas, tem um adjetivo certo aqui que eu quero utilizar, bom, em suma, você sabe o que eu quero dizer? Estão aí, soltos. Estão aí soltos. Pessoas que não são pessoas de bem estão soltos aí, fazendo o que querem. Tá? E ocupando postos e decidindo e penalizando as pessoas de bem. É isso que está acontecendo, infelizmente. Bom, então, voltando aqui, aquela questão. Martin Brunner, desculpa, eu fiz esse desabafo porque eu tinha que fazer, porque eu, quando sou crítico aos abusos do Poder Judiciário, eu tenho histórias vistas de pessoas simples, pessoas do campo, pessoas de bem, sabe, que sofreram penalizações, sabe? Vou contar um último episódio aqui para vocês. A lista é enorme, Um dia eu cheguei na prefeitura e vi lá no chão, jogado, um monte de computadores, um monte de equipamentos, celulares, um monte de... Vi uma televisãozinha preto e branco, dos anos 60. Dos anos 60, aquela televisãozinha preto e branco dos anos 70, 60, 70. Falei, o que é isso que está aqui no chão jogado? Foi uma execução fiscal de um casal aí, que acho que não pagou ICS, sei lá o que aconteceu, alguma coisa assim. Eu fui procurar saber, fui procurar ver quem era o casal, só que era um casal de velhinhos, idosos, que viviam com uma aposentadoria de um salário mínimo. Um só, para os dois. E eu não houve eu acho que eles abriram uma empresinha de ISS e não fecharam a empresa. Só não fecharam, ninguém orientou que tinha que fechar e juntou aqueles ISS lá, ninguém fechou. E eles não têm conhecimento direitinho, foram lá e me orientaram, aquilo ficou um volume de dívida do casal. Eles há muito tempo não usavam mais aquela entidade, nunca mais se movimentaram com aquilo. E eles tentaram fechar aquela empresinha deles, tentaram fechar, não conseguiam, não sabiam, não tinha assessoria, tudo e vindo aquela coisa toda aí, veio a execução fiscal, e eles não tinham um salário mínimo, entendeu? Para vir para o arroz com feijão, sem carne às vezes, falaram para mim que comiam carne uma vez, 2 vezes por semana, e veio lá a pessoa lá do judiciário, entendeu? Meteu uma execução fiscal, eles não tinham como fazer, então ela falou assim, então eu vou pegar o que vocês têm aqui, e pegaram lá a televisãozinha preto e branco deles, dos anos 70, preto e branco, e jogou no pátio da prefeitura. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é desumano. Esse é o direito positivo, isso é desumano, tá? E a lista é enorme, em relação aos abusos do Poder Judiciário. A lista é enorme. Bom, então, o que acontece?
O Marco São Bruno, no artigo dele, ele vai dizer que este novo homem socialista foi gestado, entendeu? Aqueles primeiros experimentos da nova cidade, da cidade funcional, da cidade com aquela arquitetura Bauhaus, para justamente, entendeu? Para tirar essa humanidade das pessoas e ficar tudo anônimo, tá? Então, esses primeiros experimentos foram feitos na União Soviética. Eles fizeram, então, no regime soviético, no começo já do processo, eles fizeram as primeiras intervenções radicais no habitat, tá? No habitat, no ambiente, nas casas, nas residências, querendo um habitat que não fosse constituído pela natureza, mas pelo artifício da metrópole, das megalópolis, dos grandes centros urbanos, como a gente tem visto. Então, essas aberrações urbanas para desumanizar a vida das pessoas e tirar o espaço de convivência, as primeiras experiências mais radicais foram na União Soviética. E isso está assim no pano de fundo da funcionalidade das cidades modernas, e esse aspecto da funcionalidade é um aspecto profundamente anticristão. E as pessoas não percebem. Eu vejo aqui padres, pastores construindo suas igrejas daquele jeitão funcional. Não percebe. Que essas residências, que essas construções funcionais são profundamente anticristãs, porque são antinaturais, desumanas. Não percebem. É uma coisa impressionante. A gente fica... E veja, não precisa de estudo para isso. Não precisa de estudo para isso. Você observa, assim, você só o olhar, só para olhar, só para ver, você já vê que não bate, que você não se sente bem. Só de ver a estética do funcional, você sente que aquele frio, aquilo sabe, ambiente de solidão, mais carregado, é uma coisa terrível, sabe? Eu já contei aqui, pega o edifício Copan em São Paulo, coisa mais horrível, aquele prédio, entendeu? E a gente vê religiosos fazendo construções assim, gastando dinheiro dos dízimos, tá? Para construir, né, como a gente tem visto aqui, casas religiosas e templos religiosos funcionais. É uma coisa impressionante, viu? Não precisa de estudo para perceber. Bom, o que acontece? Só que aquelas experiências da União Soviética ocorreram, tá? Daquela forma. E depois teve uma segunda fase, depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, que aí juntou, tá? Aquela coisa do ecologismo. Juntou comunismo com ecologismo, pronto. Aí é aquilo que a gente já viu, essa nova roupagem que está na Agenda 2030, com esse ecologismo que está. E depois também, depois da Segunda Guerra Mundial, eles implantaram também essas grandes cidades urbanas totalmente nessa linha, no chamado terceiro mundo. Então veio aquele terceiro mundismo, pode ver toda a arquitetura da América Latina, da África, que a gente viu na segunda metade do século XX, foi o desmonte das cidades. Pega São Paulo. São Paulo é um exemplo disso. Acabaram com São Paulo. Eu já falei aqui para vocês, no projeto do Saturnino Brito, que era um projeto maravilhoso de fazer de São Paulo, de aproveitamento dos rios de São Paulo, ia ficar uma coisa mais linda, do Saturnino Brito, ia ficar bonito, tá? Aí veio o Prestes Maia, com aquele projeto de avenidas, entendeu? O plano de avenidas do Prestes Maia Prestes Maia acabou com os rios da cidade de São Paulo, da capital. Acabou, matou os rios da capital. E aí, uma das consequências foi o quê? As enchentes que nós temos visto a cada ano, aquela situação que vocês, né, que a televisão gosta de mostrar direto, entendeu? E nas discussões sobre as enchentes, fica aquela coisa discussão dos efeitos, não das causas. Ninguém chega e fala, não, o problema foi o projeto do Prestes Maia. Tá?
Eu, se eu tiver a oportunidade de poder ir uma hora em tribuna, tá? Em instância decisória, eu vou questionar esse projeto do Prestes Maia. Vou. Se Deus quiser, eu vou questionar. Principalmente o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo, que tem solução. São Paulo, capital, tem solução. É desfazer o que o Prestes Maia fez. Começar por aí. Para reaproveitar os grandes rios que a cidade tem. Dá para fazer. Inclusive, existem uma cidade na Ásia, que agora me fugiu o nome, tá? Que era que nem São Paulo. Era parecido com São Paulo, com o mesmo jeitão, com os mesmos problemas, e eles resolveram. Teve lá um prefeito lá, me fugiu o nome, faz tempo que eu li, mas eu tenho aqui arquivado nos meus arquivos aqui. Era uma cidade também de São Paulo, com todos aqueles problemas horríveis de enchentes, e você passa naquele rio Tietê fedido, aquela coisa toda que vocês já sabem, entendeu? E ele teve um prefeito lá, um prefeito porreta, um cara bom, tá? E ele, sabe, demoliu os prédios lá, não sei como é que ele resolveu a parte legal, sei que ele limpou a área, libertou os rios daquele concreto todo, e olha, a cidade hoje lá é outra coisa. Então, tem solução técnica, sim, mas precisa de coragem política dos caras que estão lá para fazer o que precisa ser feito para o bem da população. Não para o bem desses globalistas que estão ganhando dinheiro, entendeu? Morando nas suas mansões luxuosas e luxuriosas, tá certo? E a grande população morando nesses grandes centros urbanos com essa péssima qualidade de vida que eles ficam apregoando em qualidade de vida. E você sabe muito bem o que é morar nos grandes centros urbanos hoje. Você sabe muito bem. E aí o que aconteceu foi isso, tá? América Latina, África, foram vítimas disso, destruíram as grandes cidades. Aí, volta de novo, nós voltamos aqui à cidade de São Paulo. Você anda ali no centro de São Paulo. Eu comecei a minha vida de trabalho, como eu falei para vocês, logo, meu primeiro emprego foi, como eu falei, foi passar cola em sapato, mas logo depois eu fui para o centro de São Paulo e fui ser office boy numa entidade. Eu fui office boy na União Brasileira de Escritores, que ficava ali na rua 24 de Maio, ali no centro de São Paulo. E vira e mexe, eu já contei isso. Bom, hoje vai 2 horas a live, porque tem assunto aqui. Hoje tem assunto, tá? Hoje tem assunto. Hoje tem bastante assunto, então vai ser 2 horas a live. Eu já vi que... Vamos ver. E quando eu fui office boy em São Paulo, aquela vida que você sabe que é de office boy ali, pagar duplicatas em bancos, aquela horrível. Eu ia lá na Rua Boa Vista, lá, nossa, quando chovia, então, aquela chuvinha fria, aquele chuvisco, aquela garoa, nossa senhora, entendeu? Às vezes saía, não tinha guarda-chuva, entendeu? Metrô, aquela coisa toda. E, sabe, às vezes eu olhava assim pro Teatro Municipal, ali, bonito, até tinha um Teatro Municipal ali, tem uma arquitetura até melhorzinha, vai, digamos assim. E só que no meio ali, de noite você não consegue andar. De noite é perigoso, de noite você não consegue andar ali. Então, se você andar, e às vezes eu saía tarde, de noite, por exemplo, e andava um pouquinho por ali, nossa senhora, começava pelo fedor, xixi ali, de mijo, mijo mesmo, que isso não aguenta. E não é mijo de cachorro, não tem como. É mijo, cocô ali, que não tem como andar. Horrível, cheiro que tem ali, as pichações, entendeu? A degradação, sabe? E aí, depois vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou falar sobre isso, e aí o que acontece? É óbvio que foi proposital a degradação dos centros das grandes cidades. Claro que foi proposital. É proposital a degradação dos centros das grandes cidades. Então, quando eu trabalhava em São Paulo, como eu falei para vocês no começo, eu via muito isso. A deterioração do espaço urbano, as pichações, a fealdade. É fealdade, tá? Essa coisa dos apartamentos pequenos, flats, tá? Edifício Copan, coisa horrível. Bauhaus, nossa, o centro da cidade é horrível. Cheiro de urina, entendeu? Aqueles prédios antigos que ainda tinham alguns traços humanos ali, tá? Alguns ornamentos. Me lembro que até eu tirava algumas fotos ali, quando eu via alguma coisa bonita ali, pá, entendeu? Deteriorados.
Eu repito, isso é proposital. A gente vai ver lá na frente por que isso é proposital. Eu tenho fotos aqui para mostrar para vocês. E isso é uma estratégia também deles, dos tomadores de decisão, dos que estão impondo essa agenda. É uma estratégia também para deixar as pessoas na lona, com baixa estima, com depressão, para deixar as pessoas imobilizadas e idiotizadas. Tá? E eu já sabia disso há muito tempo. Ó, sai fora, capaz, entendeu? O pessoal dizia assim, não, quando eu me aposentar, eu vou que isso? Eu estava com 30 anos de idade, falei, que eu vou esperar me aposentar para vir ter? Eu vim para aquela paisagem que eu mostrei logo no começo dessa live, porque minha filha vai aposentar o quê? Pô, capaz, pô. Aquele cheiro de mijo na rua, capaz, entendeu? Pichação, pelo amor de Deus. Você construiu tua casa com um cara puxar, pelo amor de Deus, entendeu? Aí você tá lá, naquele flash pequeno lá, o cara do lado tocando aquele som no último volume, por favor, pô, eita, pô, por aí fora. E até cheguei a mostrar aqui para vocês, eu não vou ler, mas na outra live eu comecei, mas eu vou só mostrar aqui para deixar registrado para vocês uma matéria. Essa eu vou ver se eu consigo deixar. É que eu, sinceramente, estou sem tempo mesmo, é muita correria. Eu saio daqui, já vou para outras atividades até quase 2 da manhã, até mais. Mas eu vou mostrar aqui para vocês esse artigo. Eu vou ver se eu acho aqui. Peraí, eu estou com um monte de coisa aqui na minha tela aqui. Mas eu vou mostrar para vocês esse artigo aqui. Vou deixar o link aqui na descrição, que fala sobre o que eles fizeram na União Soviética. É um artigo interessante, tá? Deixa eu ver se está aqui, ó. Isso, tá. Esse artigo é muito interessante. Eu vou... Não, peraí. Peraí. Vamos voltar aqui, ó. Isso. Esse artigo aqui é um artigo muito interessante que fala assim, como a União Soviética construiu as cidades comunais ideais. E artigo recente, de fevereiro de 2021. Diz assim, os novos bairros não deveriam apenas resolver o problema habitacional dos trabalhadores no menor tempo possível, mas também se tornar um modelo de um novo modo de vida proletário. Aí vocês estão vendo aqui as casas tudo igualzinho, pá, aquela coisa toda. CDHU, é o estilo CDHU, tá? Tudo igualzinho. Aí tá contando aqui que na década de 30, quando a União Soviética expandiu seu programa de industrialização e começou a construir fábricas em todo o país, um fluxo de pessoas fluiu para as cidades das aldeias e do campo, não havia espaço suficiente nos bairros antigos e as pessoas que chegavam aos canteiros de obras maiores eram forçadas, que é sempre assim, tá? Elas são o sistema deles, tá? Forçam as pessoas a isso, a viver em tendas, moradias subterrâneas e casas improvisadas. Era essencial construir não apenas casas, mas infraestrutura crítica, Mas esse artigo é muito interessante, eu vou deixar depois o link. E está contando aqui, por exemplo, do Ernest May, tá? O Ernest May, que é um arquiteto, bambambãzão da época, pá, o cara que veio com essa ideia do estilão CDHU. O estilão CDHU, entendeu? E tá aí, ó o estilão aqui. Depois a classe média também foi para a classe média também. Olha, foram construídos bairros residenciais funcionais, e tão interessante vocês verem aqui, ó, Ernest May, então tem que ver a obra desse cara aqui, tá? Olha aqui, ó, entre 1930 e 1933, a liderança soviética convidou um grupo de 17 arquitetos e urbanistas alemães austríacos. À frente do grupo estava Ernest May, um ideólogo do projeto, olha só, esse Ernest May, um ideólogo do projeto de edifícios residenciais padronizados em massa. Ele foi o arquiteto-chefe em Frankfurt, am Main, onde foram construídos bairros residenciais funcionais, incluindo casas e espaços sociais. Tá vendo? Quando morava em São Paulo, o pessoal falava, você quer comprar um prédio dele? Eu jamais, capaz, sai fora. Mas é assim, a pessoa investe, sabe, é o estilão funcional. Depois foi para a classe média também, aqui ó, estilão, tudo igual,
tudo padronizado, tá? Olha isso aqui, ó. Olha esse verde aqui, ó. Tá vendo? Da União Soviética. Aí, ó, os técnicos, tá? Aqui, ó, fazendo seus cálculos, tudo, estão jogando xadrez, pá. Aqui hoje, como é que tá uma das cidades que foram projeto piloto, tudo igual, pá. Olha aqui, ó. Inclusive aqui se tem uma foto aqui das crianças aqui no jardim de infância com aqui, ó, no retrato. Ó, quem que estava aqui no retrato da parede? O Stalin, com aquela menina lá que ele tirou foto com ela, depois ele mandou penalizar o pai dela por motivos políticos, pais, etc, etc. Mas para tirar a foto, ele tirou com ela. Vocês devem conhecer a história dessa foto, dessa menina aqui, né? Ela escreveu cartas para o Stalin, poupar a vida do pai, mas, sabe, os interesses do Estado acima do individual. E ainda ela depois ficou comovida com a morte do Stalin. Pois é, entendeu? Olha aqui, ó. Esse artigo é um artigo muito interessante, ó. Tá vendo o estilão aqui, ó? Ó, o estilão tudo igual, pá. Essa arquitetura padronizada. Hoje a cidade está aqui desse jeito. Então eu fiz um geralzão aqui. Eu vou depois deixar eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo um artigo muito interessante para mostrar essa questão de como que foi lá na União Soviética esses experimentos das cidades funcionais, padronizadas, Por que eu estou mostrando isso? Porque as cidades inteligentes que estão vindo aí, tem a matriz nisso. Tem a matriz tem premissas, as premissas ideológicas das futuras cidades inteligentes estão aí, nesses experimentos que eles fizeram na União Soviética. Então, quando você vê os efeitos humanos de como foi aquele projeto, por aí você vai ver o que pode vir, tá? Com as cidades inteligentes, porque a matriz está ali naqueles experimentos, vale a pena ler essa matéria, aquela coisa toda. E aí, o que acontece? Nesse processo de submeter as pessoas a esse ambiente opressor, que ao longo do século XX, a gente vai ver isso nas cidades. Porque eu já falei no começo aqui na nossa conversa. Por exemplo, já que os globalistas, os plutocratas, os magnatas resolveram reengenheirar a sociedade de modo radical para uma sociedade distópica, tecnotrônica e anticristã, você tinha que tirar o ambiente cristão. E para tirar o ambiente cristão em todos os aspectos, também o ambiente das cidades. É isso que você entender. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Entendeu? Então, a coisa é em todos os aspectos. Dos nossos líderes religiosos políticos, ó, tem a menor noção disso. Não tem a menor noção disso. E aí, nesse processo de submeter as pessoas a esse ambiente opressor e desumanizante, imagina, né? Morar em umas casas dessas assim, tudo igualzinho, padrões, é opressor, é desumano. Eu nunca aceitei isso na minha vida. Capaz, eu moro aqui numa residência, entendeu? Nossa, isso aqui, ó. Que isso? Sai fora. Faz quase mais de 20 anos, tá? Não aceitei isso. Por quê? Por que eu, de cara, sempre vi nisso algo desumano? Por quê? Por causa do pensamento cristão efetivo. Porque tu percebeu? Porque se eu não tivesse um pensamento solidamente cristão, eu compraria gato por lebre também. Teria comprando esses flatzinhos por aí, entendeu? E achando maior barato, pá, legal, pá, não sei o quê, pá. Mas por ser um pensador cristão, conhecer a fundo e com solidez o cristianismo, eu falei, não, peraí, pô, isso aí não é. Isso aí não é de Deus. Isso aí é do pai da mentira. Tô fora. E sai fora. Bom, aí o que vai acontecer? Vamos pegar agora um aspecto espiritual disso agora, tá? Melhor aqui, mais aprofundado nisso, que é importante ressaltar. Então, nesse processo de submeter as pessoas a esse ambiente opressor e desumanizante, a gente vai ter também uma espécie de, por conta da massificação, por conta desse processo da mídia, tudo porque o ambiente vai oprimir e vai desumanizar e vai criar as condições para o conformismo. Porque aí as pessoas ficam presas às falsas necessidades, às falsas soluções e
aos meios de comunicação, a televisão, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a televisão e hoje a internet, celular e tudo mais, como vocês estão vendo. No meu caso, eu quero só partilhar uma coisa para vocês. Eu, como sempre, graças ao bom Deus, tá? Eu sempre estudei livros, então sempre gostei do livro, então eu tive pouco tempo com televisão. Eu nunca fui escravo, nunca fui refém de televisão. Via lá alguma coisinha ou outra, eu sempre achei horrível essa passividade, você sentar no sofá, tá jogado no domingo, o dia todo vendo televisão, é um absurdo. Desculpa se alguém faz isso, mas é um absurdo, tá? Sabe, quer dizer, você imagina, tem casas, por exemplo, que a pessoa acorda, a primeira coisa que faz é ligar a televisão, fica o dia inteiro com a televisão ligada com barulho, o dia inteiro. Isso é proposital, para quê? Porque isso anestesia a pessoa, isso embota a pessoa não pensa, a pessoa ela é conduzida por isso. Então, graças a Deus, eu sempre, aqui em casa, por exemplo, agora tem internet, né? A gente vê muita coisa pela internet, tudo, mas capaz. O que aconteceu com as casas das pessoas, né, depois da Segunda Guerra Mundial até hoje? A televisão, ela passou, ela que era a dona da casa. Ela que era a dona da casa, a televisão. Imagina, você chegava numa casa e, aquele barulho o dia inteiro. O dia inteiro. A televisão que era a dona da casa. Você não tinha espaço para conversar, você não tinha espaço para trocar uma ideia, para estudar, para refletir, para meditar, para descansar, sabe? Para ter um lazer saudável, porque a televisão estava lá o dia inteiro. E foi isso que aconteceu nesses cubículos, nessas residências funcionais, tá? Com esse estilo Bauhaus, foi isso. A televisão veio e, entendeu? E, capturou as pessoas, condicionou. E eu me recordo que um dia, um amigo meu estava conversando comigo, porque eu nunca fui de ver televisão, nunca fui ser escravo da televisão. Via quando tinha uma coisinha, hoje eu não vejo mais, hoje não vejo mesmo. Mas acabava vendo uma coisinha ou outra, pá. Claro, cheguei a ver alguma novela ou outra, mas logo no começo. E uma vez até eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu resolvi uma vez, porque as pessoas perguntavam, né, assim, a novela tal, não sei o que, se viu, pá. Aí uma vez eu resolvi, falei assim, não, tá bom, eu vou ver uma novela, tá, vou ver só para ver do que se trata. Não, só para ver, porque tava todo mundo falando, pá. Aí ia começar uma novela nova, tá? Eu me recordo que chama-se Senhora do Destino, era com a Suzana Vieira, tá? Era a Suzana Vieira. Eu falei, tá bom, vamos lá, vou sentar para ver isso aqui, vamos ver do que se trata, tá? Aí eu sentei no sofá, que é uma coisa que eu acho uma perda de tempo horrível, você ficar jogado no sofá, passivo, diante de uma televisão e o William Bonner que dá das cartas. Eu acho um absurdo isso, a pessoa se sujeitar a isso, tá? Aí eu sentei, para ver a Senhora do Destino, com Suzana Vieira. Olha, só o primeiro capítulo, eu falei, não, chega, não dá. Não, só o primeiro capítulo foi suficiente para dizer, não tem condição. É aquela coisa, sabe? Vocês conhecem, vocês sabem, né? É um puxando o tapete do outro, um querendo ser mais gostoso que o outro, um dando cantada no outro, sabe? Na outra, né? Que é sempre aquela coisa, né? Hoje é outra, mas na verdade era outra. Sabe aquela coisa, entendeu? Um desperta ali, um dando cantada em um. Não dá, sabe? Para com isso, para. Ali você sabe, né? É a traição direto para tudo, em todos os aspectos, não é só do casal, não, de tudo. De tudo. É a falta da moral em tudo. Em tudo. Aí, uma vez também, não, BBB, não sei o que, papai falou tanto no BBB, eu resolvi também para deixa eu ver do que se trata. Tá. Aí um dia eu sentei para ver também, mas para ficar a ver do que se trata. Vi acho que não deu nem uma hora. Um BBB. Até escrevi um artigo sobre o assunto. Eu escrevi um artigo fazendo uma crítica ao BBB, ao Big Brother. E foi justamente o Big Brother que o John Williams participou. Foi justamente ele, que é Grazi, agora o sobrenome esqueci. Eu sentei lá, foi uma hora.
Ah, falei, não tem condição. Não, aquilo não tem. Escrevi um artigo, qualquer dia eu vou partilhar o artigo. Escrevi um artigo sobre o tal BBB, esse que o Jean Willis ganhou, etc, etc. Não tem cabimento. É uma coisa assim, sabe? Quer dizer, ali, aquela casa que prevalece, a ociosidade, aquela apologia à ociosidade. Então, você sabe como é que é, né? Cabeça vazia, pensando do diabo. Aí acontece tudo, você sabe o que acontece lá, daquele jeito, tá? A puxação do tapete, entendeu? Pedir tudo para ganhar os holofotes, aquela coisa do paredão, quer dizer, é um retrato da sociedade como está degradada, entendeu? Tudo pelos holofotes midiáticos, pais, até que sobra um funil, até que sobra um, tá? E ganha lá uma fortuna, ganha lá não é muita coisa, e depois no dia seguinte vai nos programas televisivos, papapá, depois você fica sabendo, depois de 1 ano, 2 anos, torrou tudo, tá? E aqueles 15 minutos de fama que né, passou e cadê? Nada. Você espreme, tem nada. Bom, então, mas o que aconteceu com essa questão da massificação? Ah, só porque eu contei isso, porque foi o seguinte, uma vez o pessoal, eu estava conversando com alguém e alguém perguntou, estava com uma conversa com uns amigos, e alguém perguntou assim, mas por que o Silvio Santos, né? Por que o Silvio Santos fez tanto sucesso, né, aos domingos? Né? Por que ele fez tanto sucesso aos domingos? Foi a melhor resposta que eu dei, foi a melhor resposta que eu ouvi, tá? Numa conversa entre amigos, que a gente estava debatendo sobre televisão, aquela coisa toda, inclusive estudando alguns artigos sobre televisão, pai de sucesso, sociedade de massas e tudo mais. E por que o Silvio Santos fez tanto sucesso nos anos 70, 80? Nos anos 70, mais no final dos anos 70, principalmente. A resposta foi o seguinte, por causa da solidão das pessoas. Foi essa a resposta, por causa da solidão das pessoas que o Silvio Santos pontificou aos domingos com os seus programas. Tá? Então foi por causa da solidão das pessoas, por causa do vazio existencial. Do vazio existencial. E daria uma live só para falar sobre isso, daria 10 horas de conversa. Mas o que eu quero chamar a atenção é assim, a degradação das cidades e a dessacralização das cidades vai se acentuar com essas residências funcionais que veio lá do Ernst Mayes, cujos primeiros experimentos foram na União Soviética. Mas o que ajudou muito o conformismo das pessoas em aceitar isso, essa dessacralização, foram os meios de comunicação de massa, a mídia, que massificou, estupidificou, tornou as pessoas amebas, tá? Sugaram, por isso que eles são vampiros, sugaram a alma das pessoas, secaram a alma das pessoas. Foi esse o processo. E aí, o que aconteceu? Aí veio o conformismo. Veio o conformismo por conta desse ilusionismo. Nossa, deixa eu ver se você consigo falar ilusionismo. Nossa só, deve ser. Veio o ilusionismo, tá? Que às vezes tem palavras que você tem que, né, cabeça assim. E aí, o que acontece? Qual foi o grande chamariz para as grandes cidades? Isso desde o século XVII, XVIII, um pouquinho antes da Revolução Industrial, quando a gente falou de cercamentos, qual foi o grande X da questão, o grande chamariz? A questão da prosperidade material. Prosperidade material. Só sobre essa questão, porque esse chamariz para as grandes cidades, por causa da prosperidade material, daria 10 horas de conversa, daria uma live, assim, umas 3, 4 horas, só para falar sobre essa questão da prosperidade material, porque o que acontece? Aí tem um segredo, aí do mundo espiritual, você pode viver muito bem, você pode ter realmente, eu não gosto dessa palavra, dessa expressão qualidade de vida, mas você pode ter uma vida saudável, uma vida, né? Uma vida saudável é o necessário. O necessário. Quem falou que você precisa ter muito além do necessário? Veja bem, muito além do necessário. Quem falou que você precisa ter muito além do necessário? Você pode ter uma vida, tá? Você pode ter uma boa residência, uma boa casa, você pode ter você pode ter coisas de bom gosto, você pode ter uma vida com uma certa estabilidade, você pode ter um ambiente bacana para viver, assim, super agradável, tudo, tá? Uma renda que permita você ter o
necessário. Quem falou que você precisa ter o muito além do necessário? Porque essa questão, essa tentação de você querer ter o muito além do necessário, tá? Isso é também um aspecto do pecado capital da gula. Por isso que a gula é pecado capital. Porque quando você pega os pecados capitais, você fala assim, gula, luxúria, preguiça, mas você não sabe o que significa um desses pecados capitais, não sabe. Entendeu? Não sabe. Não tem os fatos dos outros, a ira, a inveja, a soberba, a avareza, papapá. Eu precisaria qualquer hora tirar um dia aqui, eu gostaria de ter tempo para falar só sobre os 7 pecados capitais, porque há muitos aspectos. Há muitos aspectos. Quando você fala em gula, não é só você comer um docinho a mais, não é isso não. Não é só isso não. Não é só isso não. Tá? Isso aí que eu estou falando, o ter muito além do necessário, isso também é gula. E então o que acontece com essa coisa da prosperidade material, que acabou sendo canto de sereia para muitas situações de perdição? Porque o que é a perdição? A pessoa se perde. É a mesma coisa, outro indivíduo depois se banana tudo e chuta para a barraca e, sabe, o sistema estraçalha. Você tem que ter sabedoria. Procura ter você pode muito bem ter uma ótima vida saudável, pode ter. Eu sou testemunha, você pode ter uma excelente vida. Sabe? Tem que tomar cuidado com o sistema estraçalha. Eu já sabia isso há muito tempo, entendeu? Sai fora do sistema estraçalha. Então, aquela lógica assim, do vale tudo pela prosperidade, de achar que a prosperidade material, inclusive até entre cristãos, né? Até entre cristãos, você tem, assim, muitos que hoje, principalmente, sempre ao longo do século XX, tá? De achar, inclusive, que essa prosperidade que acaba sendo uma espécie de gula, eles acham que é sinal de graça. Tem uns que acham que é sinal da graça, entendeu? Porque aquilo que está... Porque a gente tem que entender, por isso que eu falo, as pessoas não sabem o que é ser cristão hoje, de jeito nenhum. Aquilo que está além do necessário, aquilo que é pecado capital, aquilo que é gula, não pode vir da graça. Não pode. Quando eu contei para vocês aqui numa outra live que eu li um livro chamado O Poder da Ambição, O Circo da Ambição, do John Taylor, tá? O Circo da Ambição, já comentei esse livro com vocês. Ele mostra isso. Pessoas que quiseram ser os tais, entendeu? E, sabe, olha como é que terminaram. Eu já falei do Michael Jackson, um exemplo, olha como é que terminou. Olha como é que terminou o Michael Jackson e tantos outros. Então, essa lógica, né, que é também uma lógica utilitária, essa lógica utilitária que move os globalistas, favoreceu também um outro componente nessa lógica da funcionalidade das cidades, que é a questão da tal praticidade, né? A questão da praticidade, de que a gente tem que ser prática, entendeu? E com isso também, o espaço para essa praticidade, que acaba sendo desumana, o ambiente, o espaço deixou de ser um ambiente de convivência para ser apenas um espaço funcional. E isso também levou àquilo que eu quero agora tratar melhor, tá? Que o Marcos Zambruna aborda no artigo dele, que é a questão da dessacralização das cidades. Então, está dando 1h44, não vai dar, se eu for continuar, aí vai dar 3 horas. Aí vai dar 3 horas a live, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, já está dando 1h44, e amanhã eu vou prosseguir, então, da onde eu parei, porque eu tenho um roteiro aqui, ainda tem bastante coisa, e coisas importantes, tá? Coisas importantes para entender essa questão do espaço urbano, do que está acontecendo, que eu vou mostrar várias fotos que eu selecionei, várias imagens aqui, para mostrar o que está acontecendo, o que houve, o que eles querem fazer, como é que a coisa vai ficar do jeito que eles querem.
e onde pega essa coisa no espiritual, que reflete no espaço urbano, nas residências, no ambiente, etc. Mas aí nós vamos voltar a dar continuidade disso amanhã, se Deus quiser, porque já está dando 1h45 e ainda tem bastante coisa para partilhar que eu preparei aqui para vocês. E aí vai ficar muito extensa a live, e aí assusta as pessoas que quando olham no YouTube, falam, nossa senhora, o pessoal fala assim, nossa senhora, mais de 2 horas, o pessoal, ai, assusta. Então, vamos dar uma parada aqui, então. Por isso que eu falei, tem que ter assunto, porque é 10 horas de conversa, né? Tá aqui o Márcio Vieira, aqui, ó. Legal, tá vendo? Pois é. Mas isso também, por isso que eu falo, qualquer dia eu preciso falar aqui sobre os pecados capitais, porque sabe o que acontece? É que também você não pode cair para o outro lado, da avareza. É por isso que eu falo, sabe? O cara fala assim, tá, então eu não vou, isso é gula, então não, então eu vou sabe? Não, aí cai do outro lado, a avareza, aí complica, entendeu? Aí o que você tem que ter? É aquilo que é a virtude da temperança, tá? É o equilíbrio, tá? É o equilíbrio, entendeu? Senão o cara fala assim, não, então eu não vou querer ter. Eu não, quando eu fiz a minha casa, claro que eu coloquei o bom e melhor, dentro do que tinha de melhor, de material, tudo para poder ter um espaço assim, tá? Agradável, tá? Mas fora daquilo que, veja bem, né? sem exceder o necessário. É isso que você tem que, quando eu falo do bom e melhor, é assim, me recordo, quando eu montei aqui, quando fizemos aqui o nosso escritório, eu tive que escolher um piso. Então, aqui você tem um escritório e são vários detalhes, né? Porque aqui a nossa casa foi construída, né? Eu já contei aqui de episódios de pedreiro, pai, etc. E aí, a gente faz, o engenheiro fez no papel a casa, tudo, e é claro que eu dei, não foi pitaco, não. A gente montou junto, né? Eu sentei junto com o engenheiro, vamos fazer assim, assim, assado, não foi pitaco, não, entendeu? Eu falei, não, vamos fazer assim, assim, assado. Ele entrou com os dados técnicos, pai, o que você acha aqui? Assim, não, porque eu quero... Fui colocando o que eu achava que seria interessante, pai, etc. E aí são vários detalhes, como, por exemplo, pé direito. Não, pé direito tem que ser alto. Não, pé direito alto. Mas também nada que exceda também, que até que tem, mas tem que ser... Aí ele colocou uma medida, eu falei, não, isso aí não. Essa medida não tá legal. Tem que ser um pouquinho mais alto. Aí o dia que o gesseiro veio aqui colocar a parte do teto, né? Fazer o ornamento do teto. E aquela história, eu acompanhei a construção, né? Então, eu acompanhei tudo, que eu fotografava tudo, anotava tudo que eu tinha dentro da plano que tinha feito e acompanhava, dava lanche para os pedreiros, tudo, pá. A gente tratava bem. E lanche bom, viu? Com presunto, queijo, não era com mortadela. Não era com mortadela, não. Era com presunto, queijo mesmo, entendeu? Pois é, não tem, graças a Deus, não tem rachadura, não. Graças a Deus, né? O pedreiro que veio aqui falou assim, nossa, não tem uma rachadura na casa. Pois é, foi tudo bem feito. E eu fotografava desde a sapata. E aí um dia que o pedreiro falou assim, você quer colocar ferro, pedra? Não, põe o que tem que ser, põe o que precisa para ficar uma sapata excelente. Então, o que precisa? Não vamos fazer. O que precisa? Precisa de então, vamos pôr. Nada que exceda, mas tem que pôr o que precisa ser colocado. Então, esses cuidados, você está entendendo? Quer dizer, você não precisa fazer o além do que precisa, mas precisa fazer o que precisa ser feito. É isso que tem que ser isso que tem que ser entendido, tá? Se não, você fala assim, não, então eu vou no mais barato, eu vou no mais em conta, tudo, não, de qualquer jeito. Não. Que precisa ser feito para que seja bem feito, Agora, exceder ao que não precisa, não, o que não precisa, mas o que precisa tem que ser colocado para ser bem feito. Aí, eu acompanhando tudo direitinho, pá. Aí no dia que veio o gesseiro colocar, o gesseiro se lembra disso, o dia que ele veio colocar aqui o teto, é aquele teto bonito, branco, sabe, de gesso, vai ficar bonito, eles trabalham bem. E eu não sei o que aconteceu, que o gesseiro, ele meteu não sei se é um lápis, uma régua, e ele fez o seu traço na parede, da onde ele ia colocar o gesso, o teto.
E, e ainda estavam aquelas madeiras do telhado, e eu fui fazer a vistoria, né? Fui fazer a vistoria, hora do café, né? Hora do café, vamos tomar um café, pá. Ó, presunto, queijo. Tinha bolo também, às vezes. Tinha bolo, tinha... Era assim, tá? Aí o que aconteceu? Aí eu vi que estava um pouquinho mais para baixo. Aí eu falei, não, peraí, essa linha que você fez aqui diminuiu o pé direito. Ah, mas é pouca coisa. Opa, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não, por favor. Aí ele subiu para o ponto que a gente havia estabelecido com o engenheiro. Então, eu só meti o olho e falei, não, tá baixo isso aqui, eu não vou perder pé direito, não. A gente havia feito a altura aqui adequada, tá? Moral da história. Ele fez na altura certa. Depois que ele terminou, ele olhou e falou assim, puxa, a altura ficou em cima. Tá? Então são os detalhes, né? São os detalhes. Eu sei que o pessoal está reclamando aqui mas o trabalho que ele fez aqui foi muito bom, tá? Aqui o trabalho que foi muita qualidade, foi muito bom. Aqui tem outras regiões aí, mas o que foi feito foi muito, muito bom. Eu gostei em todos os aspectos. Um desgosto, né? Cada um tem um gosto, pai. Eu sei que tem várias tecnologias, achei bonito o modo como foi feito, etc. Mas a altura ficou no ponto certo. Você veja, nada que ceda, nada que saia do necessário. Que aí também não pode ir para o outro lado da avareza, quer dizer, deixar de fazer, como a Marilene está falando aqui, ó, avareza é outra parte com vista. Então, tem que ter esse equilíbrio, entendeu? E não é assim, como a Bíblia está falando, que ela é detalhista, pois é, isso. Que não pode ser chato. Então, chato não, tá? Porque o que acontece? Só para encerrar isso, tá? A questão é a seguinte, a gente havia sentado com o engenheiro, visto direitinho, pai, etc. Entramos num acordo com as medidas, pai, etc. Aí, a hora que foi executar, tinha que ser como a gente havia feito, com o engenheiro, tudo, etc. Quando tinha algum problema técnico, que o pessoal vinha conversar, olha, aí eu sentava com o engenheiro, ó, e aí, vamos encontrar uma solução junto aqui, tá? Aí dava-se uma sugestão, ou não, peraí, mas ainda eu acho que bom, a gente conversava e encontrava uma solução aí colegiada ali, até que chamava os pedreiros junto também, o que a gente pode fazer aqui, alguns detalhes que, né, de escada, pá, de uma série de coisas, e conseguimos resolver tudo. Agora, tem que dar um bom café, né? Tem que dar um bom café aí, bolo, entendeu? Depois, é claro, a gente depois, no último dia, fizemos aqui né? Damos uma refeição aqui, tudo. Tem que tratar bem, né? Tem que tratar bem esse povo, entendeu? Tem que dar condições de trabalho. Mas ficou bacana, ficou legal. Então você veja, são os detalhes que você tem que estar atento, tem que estar acompanhando, pai, etc. Mas nada fora, nada que exceda, nada que, entendeu? Então você pode ter muito bem uma vida com uma certa, sabe, não gosto de se ter uma qualidade de vida, mas assim, com uma vida saudável, tá? Assim, necessário. Então, quando eu fui escolher o piso, por exemplo, no escritório, tá? Eu me recordo que eu fui com meu filho, acabei comprando em São Paulo, né? Acabei comprando em São Paulo, só para concluir, que já está dando 2 horas. A gente passou ali no Telha Norte, fazer propaganda do Telha Norte aqui, entendeu? Eles não estão me pagando para fazer propaganda, mas tudo bem. Eu entrei lá no Telha Norte, nossa senhora, mas tem de tudo lá, tem de tudo. Gente, tem de tudo. Aí eu fui lá, a gente foi vendo um, foi vendo outro, e era na época da pandemia. Nossa, aquela encheção de, sabe, de focinheira. Eu entrei sem focinheira. Lá, e meu filho, os caras estão olhando ali, deixa eu olhar, entendeu? Deixa eu chegar perto. A hora que chegar perto, eu faço assim, entendeu? Como é que é? Eu faço assim com a cara assim, que foi? Entendeu? Aí teve um que chegou, senhor, o que foi? Desculpa. E a hora que a gente viu o piso, eu falei assim, gente do céu, essa é a cor
era um porcelanato, assim, nossa, será a cor assim foi. Aí meu filho estava junto, assim, putz, é esse, e acertou, deu certo aqui. O engenheiro falou assim, nossa, aqui. Também é o seguinte, falei, só tem esse, hein? Se quebrar aqui, não tem outro. Se não acertar, ó, acerta na medida aqui, que só tem esse. Se quebrar, não tem outro, não. Porque tem aqueles pedaços que sobram, aquela coisa toda. Mas o que não pode ter é o além do necessário, entendeu? Mas, pô, vai fazer, procura fazer da melhor forma possível, entendeu? Procura fazer de uma forma. O gosto sai, o gosto não se discute, mas procura fazer da melhor forma possível, entendeu? Mas saiu bem, eu gostei. Ficou bom, tá? Sem excessos, tá? Sem mesquinharia, sem excessos. E você tem um ambiente para trabalhar. Tem um ambiente para trabalhar, entendeu? E outra, tem barreiras aqui para chegar aqui também, não é assim não, entendeu? Tem cachorros, tem gansos também, tem, entendeu? Só para convidado. Bom, gente, vamos lá. A gente vai, se Deus quiser, amanhã nós vamos prosseguir com esse tema, porque eu selecionei muitas fotos aqui que eu quero amanhã partilhar com vocês, tá bom? Meus amigos, depois eu vejo melhor aqui, eu vi, parece que chegou com um superchat aqui hoje. Ah, tá. Agradeço aqui a Marlene aqui pela sua gentileza, tá? É isso aí, gente. Vamos tocar o barco. Até amanhã, se Deus quiser.